Boa noite. Infelizmente, o Noite Cidade começa a semana mostrando o enterro de mais uma vítima das fortes chuvas. Aqui na região, uma mulher de 31 anos perdeu a vida num temporal que atingiu Votorantim no fim de semana. Veja. O velório foi no centro de Piedade, cidade vizinha a Votorantim, onde a vítima foi criada. Amigos e parentes compareceram para dar o último adeus. Muita dor, imagina. Sofri muito. O acidente aconteceu durante o fim de semana. A posição dos carros dá a dimensão do que aconteceu durante a tempestade. Neste carro vermelho, haviam 5 pessoas que conseguiram se salvar. Mais adiante, estava o carro da frentista Sandra Aparecida dos Santos. Ela e o marido saíam para trabalhar quando foram surpreendidos pela força da água. O homem escapou, mas Sandra foi levada pela correnteza. Este comerciante presenciou toda a enxurrada e conta como ele e outras 20 pessoas ajudaram a resgatar quem estava preso em um dos carros. Ficamos corda, bastante gente ajudou. Agora o segundo carro foi muito rápido. Ela tentou passar, a água levantou e trouxe. Ela gritou por socorro, a gente escutou até o último grito dela. A hora que a água levou mesmo, não teve como salvar ninguém. No início da manhã de domingo, o Corpo de Bombeiros reiniciou as buscas pela frentista. Os amigos e parentes ainda tinham esperança de encontrar a mulher com vida. A gente fica na esperança de que está vivo, está de repente, precisando de socorro, alguma coisa assim. Uma esperança que não era compartilhada pelos bombeiros. Mas devido às fortes chuvas, a enchente aí, a gente não pode passar essa informação no momento. Depois de quase 10 horas desaparecida, moradores e parentes da vítima encontraram o corpo de Sandra aqui, nesses escombros, junto de folhas, árvores e lixo. Sandra tinha 31 anos e era mãe de 3 filhos. A família, que veio da cidade de Piedade para acompanhar as buscas, está desolada. Estou muito triste com essa fatalidade, e que peço que Deus... Bem, sem palavras para falar. Para o amigo Hassan, o que era esperança no início se transformou em boa lembrança ao recordar da amiga. Essa pessoa foi importante na minha vida. Ela era uma pessoa muito boa. Só uma coisa que eu aprendi com ela, uma lição que eu aprendi com ela, amar as pessoas, porque ela era muito legal e continua sendo. E ela não morreu não, ela está viva dentro de mim. Essa foi considerada a maior tempestade dos últimos 10 anos em Votorantim. Várias famílias passaram domingo trabalhando na tentativa de salvar o pouco que restou das casas. Um início de noite de escuridão, susto e tragédia. Este foi o resumo do sábado para muitas famílias de Votorantim. A forte chuva que começou por volta das 6 da noite rapidamente alagou ruas, derrubou árvores e destelhou casas. Perto da prefeitura, esta árvore caiu sobre os fios e interrompeu o fornecimento de energia na cidade. Segundo a CPFL, Votorantim teve 6.000 residências afetadas e a situação só foi normalizada por volta das 8 da noite. A Defesa Civil informou que em 20 minutos choveu 98 milímetros, praticamente o dobro do esperado para o primeiro trimestre. Um dos bairros mais atingidos foi o Fornazari. Aqui, as encostas cederam e a lama invadiu ruas e casas. A população precisou de paz para retirar a lama das residências. Esta aposentada conta o desespero que foi para tentar tirar a irmã, que tem mal de Parkinson, do meio da enchente. Eu fiquei apavorada porque eu cuido dela, eu dou banho, eu dou comida na boca, fraldas, tudo, eu tenho que fazer tudo para ela. Aí o meu filho, ele veio na hora e disse, vamos correr, ela catou ela da cama, que estava enchendo o colchão, catou ela e levou meu vizinho ali, disse, pode levar lá em casa. Ainda eles levaram, não subi a escada, o moço lá em cima escorregou também, que veio água lá de cima. Escorregou, caiu com ela. Ela está lá na casa da minha irmã gritando e dor no cotovelo e dor na perna. Adson conta como ajudou a salvar os poucos pertences do tio da lama. Eu e meu primo levantamos a geladeira e colocamos em cima. Daí foi entrando água, os mais, o que podemos, Daí fomos erguendo e foi entrando água. Daqui a pouco foi entrando para todo lado, Já no Jardim Toledo, a força da água invadiu as casas e destruiu as paredes de 2 residências. A correnteza estava super forte. Os moços que me ajudaram a pular o muro para entrar, mas na hora que abriu a porta,
É desespero de ver. Aqui nesta casa, no Jardim Toledo, a chuva estragou tudo. Destruiu os móveis com pouco tempo de uso, a comida estragou, a lama por toda a parte e a família já não tem mais roupa para usar. A única coisa que sobrou foi a marca da chuva na parede. Perdi tudo. Só deu tempo de salvar umas roupas que estavam aqui na parede. Para tentar amenizar os estragos causados pela chuva, o prefeito de Votorantim reuniu 5 secretários para criar uma força-tarefa e ajudar as famílias desabrigadas. Então nós temos aqui o pessoal da cidadania, da secretaria, que está verificando esses 2 casos específicos, que durante a madrugada praticamente eles se resolveram junto a familiares, junto a vizinhos. E agora, durante esse período da manhã, durante a tarde, nós vamos ver o que a prefeitura vai fazer, mas a prefeitura vai ajudar, vai colocá-los em algum lugar e vai estar acompanhando todo esse processo durante o dia de hoje. Mas para quem perdeu tudo, o que sobra agora é revolta e desolação. Eu não tenho condições, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Eu quero os direitos que eu tenho, eu vou procurar porque é impossível a gente viver nessa vida, a gente pede ajuda e ninguém ajuda. Como fala, faz de pouco caso. Não estou nem aí com o sofrimento da gente. Eu estou na casa da minha patroa, que é mais perto para mim, meu serviço. E depois tentar recomeçar tudo de novo. Porque não tem outra opção. E a gente agora volta a conversar ao vivo aqui em nosso estúdio com o secretário de Votorantim, Milton Moreira. Boa noite, Milton. O que foi feito da agora à tarde para a noite? Porque as famílias ainda reclamam dessa falta de ajuda do município. Obrigado pela participação. Boa noite, Simone. Obrigado pelo convite. E nós queremos aqui divulgar que há um trabalho. Durante o evento, nós já tivemos algumas intervenções da prefeitura na limpeza, ontem, o dia todo, hoje, durante o dia todo também. Algumas famílias reclamam porque, além daquelas 2 casas que tiveram as paredes que caíram, nós tivemos mais 40 casas, 40 famílias no bairro Fornazari que foram invadidas pela água e pela lama. Se chover novamente, como é que vocês estão preparados para isso? Existe algum abrigo que vai ser feito para... Normalmente nós temos as escolas e desta vez nós não usamos nenhuma das escolas, dos locais apropriados para receber pessoas. Então aquelas pessoas que tiveram problemas, elas praticamente foram para a casa de amigos, de parentes. E são poucas pessoas. A maioria das pessoas que tiveram problemas permaneceram em suas casas. O telefone da Defesa Civil? É 199, é junto com a Guarda Municipal, tanto em Votorantim quanto em Sorocaba, e estamos à disposição para qualquer reclamação e vamos ajudar a população. A gente volta a conversar qualquer coisa. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigada. Um cão da raça Pitbull escapou com vida depois de ser espancado e enterrado vivo no sábado. O caso aconteceu no bairro São Conrado, em Sorocaba. O cachorro sofreu escoriações na cabeça depois de ser agredido por um grupo de jovens. O animal foi socorrido por moradores do bairro e foi entregue à veterinária Carolina Gutierrez. Ele estava com traumatismos cranianos, assim, cortes profundos na cabeça. O olho dele estava tão inchado que a gente mal conseguia enxergar o globo ocular, né? Com a cabeça dele inclinada para o lado esquerdo. Então, assim, sinais bem claros assim, de que ele sofreu bastante golpe na cabeça mesmo. A veterinária tratou o pitbull com antibióticos e anti-inflamatórios. A médica confessa que se surpreendeu com a violência aplicada ao animal. Eu trabalho com plantão há 4, 5 anos, nunca vi uma situação semelhante a essa. Ninguém sabe como, mas depois de passar 4 horas enterrado, o pitbull saiu da cova sozinho e, por esse espírito de guerreiro, recebeu o sugestivo nome de Highlander. Personagem do filme de sucesso dos anos 80, Highlander era um guerreiro que sobrevivia através dos tempos por ser imortal. E este é o desejo de quem cuidou do cachorro. Porque esse daí ele vai viver para sempre. Highlander passa bem e será entregue para adoção. Quem tiver interesse pode mandar e-mail para climev.sorocaba@gmail.com. 1h30 foi o tempo necessário para a chuva provocar estragos em Sorocaba na noite do último sábado.
As imagens feitas pela Guarda Municipal de Sorocaba mostram o resgate do condutor e do carona de uma moto. Eles tentaram atravessar um trecho alagado na Avenida Américo Figueiredo, onde passa um córrego. A moto foi arrastada pela água. Por sorte, os dois ocupantes sofreram apenas um susto. A tempestade foi rápida. Em poucos minutos, esse trecho da Avenida Dom Aguirre começa a alagar. Em 30 minutos, já não era possível distinguir onde fica a praça, rua ou calçada. Nesse trecho, um carro tenta atravessar o alagamento, mas fica preso na água. Uma mulher sai de dentro dele e em seguida volta para carregar uma criança até um lugar seguro. Em outra cena, um homem sai do mesmo automóvel com outra criança e em seguida 2 pessoas voltam para pegar um 5º passageiro. A Defesa Civil de Sorocaba registrou 76 milímetros de chuva, o equivalente a 40% do volume previsto para todo o mês de março. A tempestade durou aproximadamente 90 minutos e terminou por volta das 11 horas da noite do sábado. Agora, à 1h da tarde do domingo, o Parque das Águas continua assim, alagado. No Jardim Juliana, moradores usaram móveis destruídos pela chuva para formar uma barreira na rua Tomás Cortês, uma das mais atingidas. Eles protestaram contra a falta de apoio da prefeitura. Um protesto em questão de pedir ajuda para a Defesa Civil e ninguém veio ver o que estava acontecendo. Tem crianças que perderam tudo. No terreno em que ficam 2 casas, móveis, eletrodomésticos e roupas ficaram destruídos. Boa parte do quarto de Irene foi atingida pelas águas. Quando nós vimos, já estava entrando água e quando deu aquela primeira chuva, aquela chuva relâmpago assim, eu já estou catando sapato, roupa das crianças, tudo, mas daí não deu tempo mais e o resto acabou. De acordo com o balanço da Defesa Civil, 2 moradores do Jardim Novo Horizonte foram levados aos serviços de obras sociais de Sorocaba e 2 famílias do Jardim São Marcos e Cortês precisaram ir para a casa de parentes. Escolas de Sorocaba também foram afetadas pela chuva, que deixou alunos sem aula nesta segunda-feira. Miguel foi à aula hoje, levado pelo pai, mas não pôde ficar. O CEI 84, onde estuda, no Jardim Guilherme, ficou completamente debaixo de lama, sem condições para receber as 500 crianças que frequentam o local. Graças a Deus, minha esposa não trabalha, né? Mas quantos que dependem da escola para deixar seus filhos, né? E daí tem que voltar os filhos e vai ficar com quem? Na casa de Frank, ele e a esposa trabalham, mas hoje tiveram que mudar a rotina. Agora a gente tem que achar uma solução para esse problema, para que a partir de amanhã eu possa voltar a trabalhar e ela possa ter as aulas dela, né? Não só ela, né? Todas as crianças que aqui precisam da escola e os pais que também trabalham, né? A auxiliar de educação que trabalha na escola se sentiu constrangida ao dar a notícia de que não haveria aula hoje. É constrangedor, sim, porque os pais trabalham, se eles deixam o filho na creche, porque eles realmente precisam. E eles tiveram que mudar a rotina hoje, arrumar alguém de emergência, nem sempre se consegue uma pessoa de emergência para ficar com seu filho para trabalhar. Além de toda a sujeira e barro que também preocupa os pais e faz com que eles acreditem que as aulas não devam voltar tão cedo, é o fato de as geladeiras da escola terem queimado com a forte chuva e com isso todos os alimentos dados às crianças foram estragados. Por mais que eles estão limpando, que eles estão se esforçando, mas em parte a alimentação para as crianças não tem. Só se a prefeitura vir tomar uma atitude, trazer alimento, trazer as coisas, senão não tem condições. Esse outro centro de educação no bairro Vila Angélica também ficou sem aulas por conta da chuva do fim de semana. A água destruiu brinquedos e derrubou o alambrado do local. Essas fotos mostram como ficou a área interna do centro de educação. Aqui, o único motivo para se comemorar é a ausência das crianças na hora do acidente. Graças a Deus foi no momento que não havia aula, né? Mas numa situação com as crianças aí dentro, a gente fica bem assustado, né? A Prefeitura de Sorocaba informou que as chuvas causaram sim danos em algumas unidades de educação, entre elas as que foram mostradas pela nossa reportagem. Disse ainda que já começou a tomar providências para a solução dos problemas. Só depois de concluir os trabalhos de limpeza é que as aulas devem ser retomadas. Por enquanto, ainda não há um prazo definido.
A gente volta a falar da chuva que tem atingido famílias, deixando muitas desabrigadas. Para isso, eu converso agora com a psicóloga Osmeire Tobias. Boa noite, Osmeire. Boa noite. É uma situação complicada, psicológica também. A gente viu em reportagens anteriores que as pessoas ficam sem um destino, sem saber o que fazer. Qual é a sua principal orientação? Eu penso que o ideal é que as famílias que tiverem familiares que possam acolher, eu penso que é uma situação fraterno-familiar que favorece mais. O quanto antes as pessoas puderem ser retiradas dessa situação caótica, melhor vai ser para elas poderem, com o tempo, diluir o que passaram. Como é que os pais devem agir em relação às crianças também, que devem sentir isso? Sim, as crianças até elas sentem, se assustam, mas vai depender também da atitude dos pais, dos adultos. Quanto mais puder trabalhar, aconteceu realmente, isso infelizmente é uma situação difícil, mas nós vamos resolver, fica tranquilo e retirar, como eu disse, o quanto antes da situação que estiver pesada para as crianças verem. Apesar verem. de ser um problema, tem que ser um pouco positivo. Sim, tem. Agora, em relação aos parentes que vão abrigar essas famílias, também é uma situação diferenciada, né, Osmeire? É uma situação diferenciada, mas é interessante como o nosso psicológico dá conta, o nosso emocional, nas adversidades, nas circunstâncias difíceis, acaba se dando um jeito e as pessoas se adaptam com mais facilidade. Você acha que a gente está preparado para ajudar o outro nessa hora? Eu acredito que nós não temos ideia do quanto nós estamos preparados para agir numa situação difícil. Quando isso é necessário, emerge facilmente para nós. Muito obrigada pela sua participação aqui no Eu que Noite Cidade. agradeço. A gente fica por aqui, tenha uma excelente noite. Assista agora ao SBT Brasil. E amanhã cedinho, Fernando Matos no Noite Cidade. Amanhã.